dado esse relato breve sobre a nossa viagem missionária e também agradecer ao conselho, aos irmãos que estiveram orando, convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Nós leremos os versos 1 ao verso 7 novamente. Livro de Atos, capítulo 6, versos 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Senhor, te damos graças, ó Pai, por esta manhã na tua casa. É com imensa alegria que nos encontramos aqui. A comunhão dos santos é para nós uma das maiores bênçãos que o Senhor proporciona a todos aqueles que creem no teu Filho. E por isso, Senhor, te rendemos graças, te louvamos por essa oportunidade tão especial no decorrer da semana. Te pedimos que agora, através da tua palavra, fales aos nossos corações e nos instruas conforme o teu querer, para que nós, como igreja, continuemos crescendo para a glória do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos nos preparando para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, cujo propósito será de elegermos 5 presbíteros e 4 diáconos. E como parte desta preparação, nós planejamos 3 mensagens baseadas neste texto de Atos capítulo 6, versos 1 ao verso 7, para trazer à igreja instruções. A primeira mensagem, ela teve como tema as bases ou a criteriosa escolha de líderes na igreja. E essa mensagem foi ministrada aqui no primeiro domingo do mês de junho. Depois, no primeiro domingo do mês de julho, nós trouxemos a mensagem O Sistema Bíblico de Governo Eclesiástico. Foi uma perspectiva que nós demos ou apreendemos do próprio texto. E hoje, primeiro domingo de agosto, o tema que eu estou trazendo aos irmãos é a eleição de homens na igreja. E este tema, ele é sempre cercado por muitas dificuldades. Primeiramente, por causa do sexismo, que é uma ideologia que prega a superioridade dos gêneros. Daí, por causa dessa influência ideológica e mundana que há no mundo, nós temos uma outra dificuldade que temos que lidar, que é a falsa acusação de que a Igreja Presbiteriana do Brasil é machista e não valoriza as mulheres. Eu digo falsa acusação porque quem fala isso, com certeza não conhece o trabalho da SAF, não conhece, no nosso caso particular, o trabalho das amigas da SAF, não está observando as inúmeras mulheres que nós temos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dedicadas às escolas dominicais, lecionando aulas, missionárias, mulheres que estão cooperando nos trabalhos sociais, muitas vezes mais do que juntas diaconais eleitas para este propósito. Há na Igreja Presbiteriana do Brasil muitas mulheres dedicadas, inclusive dando palestras Brasil afora, nas igrejas presbiterianas, porque estão habilitadas e autorizadas a trazer mensagens bíblicas da parte do Senhor. Também por causa do falso moralismo, além do sexismo, do qual nós lidamos com o machismo, tem também o problema do falso moralismo, que são reivindicações de que as mulheres são como os homens. E quem pensa assim, geralmente confunde direitos civis com vocações existenciais e vocações bíblicas. E não bastando isso, meus irmãos, muitos desprezam o ensino da palavra de Deus. Não importa o que diz a palavra de Deus, e sim o que eu penso. E aí,
muitos vão dizer, olha, os tempos são outros, o mundo mudou, já não é mais como antigamente. A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos atrás. As tradições, os costumes, os valores eram outros. É uma cultura oriental e antiga. Nós estamos no Ocidente, numa cultura paganizada. Estamos vivendo a uma distância muito grande temporal daquele contexto e, portanto, porque os tempos mudaram, é preciso também enxergar o ensino da palavra de Deus de uma maneira diferente. Essa é uma declaração de desprezo à palavra de Deus, desprezo à suficiência e autoridade das Escrituras. Também, muitos evitam tratar sobre essas questões por medo de represálias, críticas, preconceitos, rejeições e até isolamento dentro das igrejas. Recentemente vimos uma igreja presbiteriana da nossa denominação, em que foi autorizado, e eu quero acreditar, pelo próprio sistema de governo, pelo próprio conselho, a eleição de diaconisas e presbíteras na igreja. E isso se tornou público, porque foi exposto no site da igreja. Então, eu fico pensando, por que será que algumas igrejas enveredam por este caminho? Com certeza, há um ou os dois motivos: desprezo pela palavra de Deus ou medo até de sofrer um preconceito, uma pressão interna, e aí, para evitar sofrer um isolamento, acaba admitindo direções nesta área. Contudo, meus irmãos, nós não seguimos as tendências do mundanismo e aqui afirmamos clara e evidentemente o nosso compromisso com as verdades bíblicas, independente do que pensa a sociedade hoje. Para nós, a palavra de Deus é autoridade suficiente para conduzir a nossa vida como igreja local. Este assunto, obviamente, ele requer maior tempo de explicações e mais profundidade, mas como o nosso tempo aqui é curto, me limitarei apenas aos aspectos mais fundamentais deste assunto que é importantíssimo para a nossa compreensão e maturidade como igreja. E eu quero começar falando sobre os episódios da criação. O homem, ele foi primordialmente designado por Deus para exercer a liderança. E de acordo com aquilo que lemos em Gênesis capítulo 2, versos 15 ao verso 20, Deus o criou e lhe deu intransferivelmente as seguintes vocações. Primeiro, o homem deveria cultivar o jardim. O jardim era um ambiente da sua residência. Cabia o homem, naquele contexto, governar o seu lar. Ele deveria exercer domínio sobre a terra, cultivando o jardim e preparando o ambiente da sua própria residência, porque o homem deveria exercer governo no seu lar. Deus disse que o homem também deveria guardar o jardim. E a palavra guardar, que aparece, esse verbo que aparece no hebraico, é um verbo que diz respeito a uma vigilância como de um sentinela, porque certamente naquele contexto já havia uma ameaça. E era a responsabilidade do homem, dada por Deus, de guardar o jardim, ou seja, além de exercer governo no ambiente do seu lar, cabia ao homem também proteger o seu lar. E Deus também disse que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos de uma em especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus estava incumbindo o homem é de que ele deveria permanecer fiel a Deus. Além de governar o seu lar, proteger o seu lar, era a responsabilidade do homem andar em fidelidade na presença do Senhor, não comendo de uma árvore que Deus havia proibido. E por fim, Deus deu ao homem a autoridade de dar nomes aos animais. Ou seja, o que isso significa? Significa que o homem deveria tomar decisões. E o texto diz que o nome que o homem desse aos animais, este seria o nome deles, ou seja, o próprio Deus não quis alterar o nome que o homem desse aos animais. Cabia ao homem a tomada de decisões. E tudo isso tem a ver com o exercício de autoridade. A mulher, ela foi criada somente depois. Primeiro foi criado o homem, ele recebeu todas essas designações e somente depois a mulher foi criada. E diz o texto que a mulher foi criada, conforme lemos em Gênesis 2, 18 e verso 20, para auxiliar o homem, não para agir em seu lugar, não para fazer aquilo que era a responsabilidade primordial do homem. Adão ouviu, pela própria ordem da criação, todas as instruções divinas, e ele deveria, então, transmitir, ensinar, que é um outro exercício de autoridade, à sua mulher. E então, as coisas no jardim deveriam assim funcionar.
Isso nunca, meus irmãos, significou dizer que as mulheres possuem menos valor moral, condição espiritual inferior ou incapacidade para realizar até melhor aquilo que os homens foram chamados primeiramente para realizar. E nós temos inúmeros exemplos bíblicos de mulheres que se destacaram na história, provando exatamente isso. Por exemplo, 2 foram consideradas na galeria dos heróis da fé, que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, Raabe e Sara, 2 mulheres que foram destacadas entre os homens por tamanha fé, e isso foi propagado por gerações. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versos 11 ao verso 12, o seguinte: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. E acrescentou em Gálatas 3:28, dizendo que não pode haver preconceitos entre o homem e a mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Com este mesmo entendimento, o apóstolo Pedro disse, em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que os homens, os maridos, juntamente com as suas mulheres, são herdeiros da mesma graça de vida. Então, este não é um assunto que tem aqui como objetivo provar a superioridade do homem em relação à mulher, mas de afirmar que Deus estabeleceu uma ordem funcional nas relações, na qual o homem é o principal encarregado pela liderança. Principal encarregado pela liderança. Em toda a história bíblica da nação de Israel, do Antigo Testamento, todos os patriarcas, sacerdotes, profetas e reis foram homens. Todos eles foram homens, me refiro à nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 homens como apóstolos, e estes não deram qualquer instrução para que mulheres ocupassem função de presbiterato ou de diaconato na igreja. Não há qualquer referência dada pelos apóstolos para que nas igrejas fossem constituídas mulheres para o presbiterato ou para o diaconato. Aliás, o apóstolo Paulo disse, e foi enfático, em 1 Timóteo capítulo 2, versos 12 a 13, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo Paulo não proibiu simplesmente que as mulheres falassem na igreja. Ele não proibiu isso, mas que exercessem a autoridade de estabelecer doutrina no lugar de homens ordenados para este fim. O que Paulo está ali dizendo em 1 Timóteo é sobre esta ordem funcional, na qual homens foram ordenados para estabelecer a doutrina e ensinar a doutrina. E as mulheres não poderiam exercer a mesma autoridade. Para que haja ordem, é preciso cada um entender a vocação que Deus deu a cada um. E a razão que Paulo demonstra, prova no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 12 ao verso 13, é que primeiro foi formado Adão, depois Eva, ou seja, Adão foi o primogênito da humanidade, recebeu instruções diretas de Deus e a autoridade de instruir Eva. O homem, desde o princípio, recebeu a autoridade para instruir. E é disso que se trata também o texto de Atos, capítulo 6, versos 1 ao verso 7. Os apóstolos, como lemos, os irmãos podem conferir, por favor, no verso 2, os apóstolos, eles convocaram a comunidade dos discípulos. Foram eles quem fizeram essa convocação. No verso 3, nós temos vários detalhes importantes. Eles determinaram a eleição, eles disseram, escolhei dentre vós. Ainda no verso 3, eles estabeleceram as regras, eles estabeleceram o número de oficiais, diáconos, deveriam ser 7, e as qualificações exigidas, que foram 3 declaradas aqui. Homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Eles convocaram a assembleia, eles determinaram a eleição, escolhei dentre vós, eles estabeleceram as regras, também limitaram a eleição a homens, porque disse, escolhei dentre vós 7 homens. Por que eles não disseram, escolher dentre vós, e deixaram isso vago? Não, eles foram específicos. Escolher dentre vós 7 homens, e designaram a função que ocupariam. Os 12 disseram que esses homens, uma vez eleitos, seriam encarregados, ainda no verso 3,
do serviço de atender as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. No verso 6, vemos que os 12 homens, os 12 apóstolos, instalaram e ordenaram aqueles que tinham sido eleitos. O texto ainda esclarece o motivo de todas essas decisões. Os apóstolos deveriam ser reservados à oração e também ao ministério da palavra, ou seja, exercer o governo espiritual da igreja, falando com Deus e estabelecendo doutrinas. Verso 4. Todas essas decisões foram tomadas para que o ministério da palavra e a consagração das orações não fossem comprometidas. 12 homens decidiram que a comunidade deveria eleger 7 homens para que as necessidades sociais fossem atendidas, para não comprometer o ministério da palavra. E no verso 5, lemos que o parecer agradou a toda a comunidade. Veja o que diz: o parecer agradou toda a comunidade. Não houve murmurações, não houve contestações, não houve rebeldias do tipo: vocês são machistas, por que estão escolhendo somente homens? Não, houve por parte da igreja maturidade para compreender que não se tratava de preconceito ou de machismo, mas de fidelidade vocacional do homem exercer a autoridade da liderança, a fim de cuidar inclusive das mulheres viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, é o que diz o verso 1. Lucas usou aqui o verbo aresco para destacar que houve por parte da comunidade um forte sentimento de satisfação. Eles tomaram as decisões, estabeleceram todo o regramento e todo o parecer, os motivos que eles declararam, todo o parecer agradou a comunidade, houve forte sentimento de satisfação. Na igreja, meus irmãos, ninguém é superior ao outro, mas servos uns dos outros, e é isso que nós temos falado aqui na exposição de Paulo a Filipenses, na Epístola de Filipenses. E é nesse sentido que alguns homens são chamados para o presbiterato e diaconato, sendo reconhecidas as qualificações exigidas por Deus para a sua eleição. Eu quero encerrar trazendo 3 considerações aqui importantes, e eu chamo a atenção dos irmãos para a primeira. Como a mulher foi criada para auxiliar, assim o homem foi criado para ser auxiliado por ela. Ambos, na igreja, são muito importantes. Quando nós tratamos sobre este assunto, nós não podemos olhar o texto bíblico pela ótica do mundo. Nós temos que olhar o texto bíblico pela ótica da própria Escritura. Porque a Escritura, ela fala por si só. A Escritura é suficiente para nos orientar e nos dirigir os passos. Nós não precisamos, irmãos, consultar as Escrituras, sendo guiados pelas pressões de um mundo caído, que não crê no Senhor e que despreza a sua palavra. As mulheres não podem se sentir desmotivadas por não ocuparem funções de governo, integrando, por exemplo, o conselho ou a junta diaconal, mas encontrar a alegria na sua vocação de auxiliar pastores, presbíteros e diáconos com as suas orações, com as suas visitas, com ações sociais, com ensinos, com evangelizações, com o discipulado, cuidados de crianças, de noivas e de mulheres recém-casadas, dentre tantas outras ações que as mulheres podem exercer no seio da igreja, sendo bíblicas. Nós temos vários pequenos grupos, 20 pequenos grupos na nossa igreja, que se reúnem toda semana, uma média de 10, claro, existem grupos com muito mais pessoas, mas uma média de 10 pessoas em cada pequeno grupo. Alguns desses pequenos grupos são dirigidos por mulheres, e dirigidos com fidelidade, com ética, sempre estão entrando em contato comigo, conversando, trocando ideias, pedindo conselhos, e são mulheres que, nesse sentido, estão auxiliando a liderança da igreja, não estão usurpando o lugar da liderança da igreja, e, portanto, as mulheres não podem se sentir desmotivadas, porque há muito espaço para servir ao Senhor. As mulheres são importantíssimas, os homens não seriam quem são se não fossem as mulheres. Por isso Deus disse que os homens, com toda aquela carga de responsabilidade, deveriam ser auxiliados pelas mulheres. Ele mesmo disse, olhando para o homem sozinho, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora,
E Deus então criou a mulher e a colocou ao seu lado. Final do verso 22 de Gênesis capítulo 2, o próprio Deus encarregou-se de apresentar a mulher ao homem, e esta estava diante dele como um auxiliar, porque o homem sozinho não poderia ir adiante com todas aquelas recomendações, todas aquelas ordens. Assim como o homem foi criado para ser auxiliado, a mulher foi criada para auxiliar, e é nesse sentido que as mulheres encontram a satisfação de servir a Deus na igreja também. Em segundo lugar, nem todos os homens são aptos para o oficialato na igreja. Somente aqueles que possuem boa reputação são cheios do Espírito e de sabedoria. O fato de ser homem não é suficiente. Não é porque simplesmente é homem que está apto imediatamente para ser eleito ao presbiterato ou para o diaconato. É preciso estar qualificado antes que seja eleito. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o homem, para ser eleito para o presbiterato ou para o diaconato, deve governar a própria casa e ter filhos obedientes. E por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque se ele não é capaz de exercer uma liderança espiritual de um grupo menor, a sua casa, a sua família, não será capaz de exercer a liderança espiritual de um grupo maior, que é a igreja. Não será capaz. Se ele não consegue ser fiel no pouco, não será no muito. E a igreja deve ser responsável para discernir isto e escolher somente aqueles que estão verdadeiramente preparados para a enorme responsabilidade que o oficialato exige. É importante que a igreja observe. É importante que a igreja tenha discernimento. É importante que a igreja compare, busque informações, não seja ingênua, porque aqueles que não são fiéis no pouco, não serão fiéis no muito. E uma vez eleitos, com grande poder, com grande autoridade de estabelecer governo e dar direção para a igreja, todos nós sofremos. Nós temos que recorrer sempre às Escrituras, porque elas são suficientes para tomarmos decisões certas. E por fim, tudo isso, meus irmãos, tem a ver com Cristo e com a igreja. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30º, parágrafo 1º, diz: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo que é distinto da magistratura civil. Porque o governo da igreja, ele é um governo de natureza espiritual. Ele deve refletir o governo do próprio Cristo. Nenhuma liderança é autônoma. Ela está na condição de representar e executar a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Ninguém é livre para fazer o que quiser. Toda liderança está cativada ao governo de Cristo na igreja. Ele é, sim, o primogênito da criação. Ele é a cabeça da igreja. Todos os pastores, todos os presbíteros e diáconos são ovelhas. Eu costumo dizer que todo pastor é uma ovelha. Todos nós somos ovelhas. Há um só pastor na igreja e o seu nome, para a nossa alegria e paz, é Jesus Cristo. Todos nós devemos reconhecer a sua voz. Todos nós devemos seguir a sua voz, seguir os seus passos. E um dia, todos nós que ocupamos funções de liderança, haveremos de lhe prestar contas da nossa vocação. Como disse Lucas, nas palavras de Jesus: a quem muito é dado, muito será exigido. Somente Cristo possui a primazia na igreja, e somente Ele é digno de receber todo louvor e toda glória por aquilo que nós exercemos. Amém, irmãos? Vamos orar?